Olá, amigos. Bom dia. Aqui estamos novamente, ADM Osterval, com muita alegria, com muito amor no coração, para fazer a continuidade do estudo desse grande manual da felicidade, essa grande cartilha, esse manual de conduta para crescermos moralmente. É com muita alegria que vamos dar continuidade a esse estudo que fazemos literalmente todas as manhãs, que eu faço as gravações e publico na linha do tempo, na rede Facebook e no canal do YouTube, Osterval Silva. Então, para iniciar o trabalhinho desta manhã, vamos elevar o nosso pensamento até Deus, que é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Deus é bom, é justo, é misericordioso. Vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, o nosso mestre, modelo e guia. E lembrar sempre de que Jesus nos afirma que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não chega ao Pai sem seguir a minha estrada, o meu caminho, aquilo que vos ensinei. Então, Mestre Jesus, muito obrigado por mais esta oportunidade. Agradeço a todos os meus amigos encarnados que assistem essas gravações. Agradeço o apoio da espiritualidade maior, daqueles espíritos que são trazidos no nosso ambiente para estudarmos juntos e que nos dão força muito para não desanimarmos, para continuar com esse estudo e, na medida do possível, refletindo sobre esses ensinamentos e procurando aplicá-los diariamente em nossas vidas, procurando ser mais humano, mais fraterno, mais amoroso, mais humilde. E rogamos muito, Senhor, para combatermos o orgulho, o ego inferior nosso, o egoísmo, a prepotência. Senhor, sabemos o poder da prece. Então, Mestre amado, muito obrigado por esta oportunidade e que possamos, então, ao terminar esse trabalho que fazemos diariamente, o estudo literalmente do Evangelho, possamos, em nossas caídas, em nossos desânimos, lembrar desses preciosos ensinamentos e usar a grande ferramenta da prece, de conversar com Deus, e estaremos subordinados aos seus desígnios, mas sem revolta, procurando ser humilde e manso de coração. Então, temos uma luta pela frente para vencer a nós mesmos, mas com esses ensinamentos, com essas reflexões que fazemos sobre a nossa vida, sobre o nosso modo de pensar, de agir e de falar, nós vamos pautando nossas vidas nos ensinamentos de Jesus e nos ensinamentos do Consolador prometido, que é a doutrina dos Espíritos. Então, Mestre amado, muito obrigado. Nos abençoe mais esse nosso bate-papo, para que eu possa passar com clareza e com muito amor em meu coração.
Obrigado, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos, nós ficamos emocionados, porque toda vez que nós usamos a ferramenta da prece, nós comunicamos com Deus, comunicamos com o nosso anjo da guarda, comunicamos com os espíritos desencarnados. Então, para dar continuidade no capítulo 10, que é bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, para dar a continuidade desse capítulo, nós vamos hoje comentar mais uma mensagem, desta vez pelo Espírito São Luís. Então, é o item 19 do capítulo 10, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos lá, o item 19. Então, nós temos aqui 3 mensagens de São Luís, que na época, através de um médium idôneo, ele deu essas mensagens. Então, primeiro tem uma pergunta. O item 19, ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Uma pergunta. Se todos nós pecamos, se todos nós erramos, porque é impossível não errar, nós temos o direito de reprimir o próximo? Vamos ver o que São Luís nos fala sobre essa pergunta. Seguramente não. Uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos está confiada. Mas é uma razão de o fazer com moderação. Né? Então, ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Não. Né? Nós precisamos combater o mal, mas de que forma vamos fazer esse combate? Né? Sem faltar com a caridade. Então vamos lá. Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Seguramente não. Uma vez que cada um de nós, de vós, quer dizer, não tem condição e não tem o direito de reprimir o próximo. Mas vamos ver o que ele fala. Eu interpretei errado agora há pouco. Né? Seguramente não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos. Né? Então, a princípio, nós não devemos reprimir o próximo. Devemos orientá-los. Devemos, com o nosso exemplo, mostrar o que é o certo. Não é? Então, ele fala que não devemos repreender o próximo, porque cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos. E, sobretudo, daqueles cuja tutela vos está confiada. Quando alguém está sob a nossa tutela. Mas é uma razão de eu fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz geralmente pelo prazer de denegrir. Então, vocês vejam, há necessidade de repreender o mal. Há necessidade de repreender as coisas que não são corretas. Mas de que forma que nós vamos fazer essa repressão? A princípio, a nossa obrigação é de ajudar
através do nosso exemplo, a fazer o bem, a combater o mal, sim, mas sem denegrir a imagem do nosso próximo. Vocês vejam que está bem clarinho, né? Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Seguramente não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos está confiada. Mas é uma razão de eu fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz geralmente pelo prazer de denegrir. Então está bem claro, né? A intenção, corrigir com maldade, ou denegrir a imagem, ao que se fez, aí está faltando com a caridade, né? Nesse último caso, a censura é uma maldade, denegriu a imagem, né? No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as reservas possíveis. Vamos ser reservados, mas vamos apontar os erros, né? E ainda a censura que se lança sobre os outros, ao mesmo tempo, deve dirigi-la a si mesmo e se perguntar se não a terá merecido. Dirigir a si mesmo e perguntar se não a terá merecido, né? Então, ainda a censura que se lança sobre os outros ao mesmo tempo deve-se dirigi-la a si mesmo. A censura, eu me censurar, né? E se perguntar se não a terá merecido. É uma reflexão que nós fazemos, não é? Então, São Luís, Paris, 1860. Agora tem uma outra pergunta aqui no item 20. E São Luís vai se responder. Será repreensível observar as imperfeições dos outros? Será irrepreensível olhar as imperfeições alheias? Então, será irrepreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas, né? Então será repreensível observar as imperfeições alheias. Então, eu vou ser repreendido de olhar as imperfeições alheias, quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles. Não resulta nenhum proveito para eles. Quando não sejam divulgadas, devo ficar no silêncio? Agora ele responde. Não teve proveito nenhum para ele. Eu vi uma falha, um ato que não deveria ser praticado, né? Um defeito, né? E será repreensível se não tem nenhum proveito para ele, desde que não seja divulgado. Eu vi, mas não divulguei. Aí ele fala, São Luís responde, tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Está aí. Nós vemos o mal e temos o dever de combater o mal. Mas depende da intenção, como nós vamos fazer. Na hora certa, no momento certo, né? Haveria mesmo inconveniente em não ver por toda parte senão o bem. Nós precisamos ver o mal, ele está aí, precisamos combater o mal, né? Precisa ser combatido, precisa crescermos moralmente, né? Essa ilusão prejudicaria o progresso.
Então, nós precisamos combater o mal, porque senão impede até o progresso material, né? O erro está em fazer resultar. O erro está em fazer resultar essa observação em detrimento do próximo. O erro está em fazer resultar essa observação em detrimento do próximo. Detonar o próximo, denegrir a imagem do próximo. Vocês vejam, então, a gente tem que ser ponderado. Vamos combater, sim. Mas de que maneira? O exemplo é ótimo. Você fazer o bem, você está ensinando aqueles que praticam o mal. Vamos, conforme, se precisar falar, chamar, conversar, mas ser indulgente, não espalhar, não é? A maldade que o outro cometeu. Não é? O erro está em fazer resultar essa observação em detrimento do próximo, depreciando-o sem necessidade na opinião pública. Depreciando-o sem necessidade na opinião pública. Eu não preciso espalhar para todo mundo. O mal é observado por todos. Agora, nós que estamos estudando cristianismo, espiritismo, nós procuramos a corrigir esse mal de uma maneira que fazer o bem, divulgar o bem através dos nossos atos. Se precisar conversar, então é o diálogo, orientá-lo de que está havendo um prejuízo na sua ação. Aí sim, mas não tornar público, né? Seria ainda repreensível de não fazê-lo, senão para nisso comprazer-se com o sentimento de malevolência e de alegria em apanhar os outros em faltas. Então aí é repreensível. Ele errou, meu próximo errou, eu me divirto com o erro dele a falar, se ferrou, não é? Então, seria repreensível de não fazê-lo, senão para isso comprazer-se com um sentimento de malevolência e de alegria em apanhar o outro em falta. Então, eu me divirto com a falta do outro. E se ele é punido, aí eu me divirto também, né? Ocorre de outro modo, quando, lançado um véu sobre o mal, para o público, ocorre de outro modo, quando, lançado um véu sobre o mal para o público, se limita a observá-lo para dele fazer proveito pessoal, tirar proveito da situação. Quer dizer, para estudá-lo e evitar o que se censura nos outros, né? Então, ocorre de outro modo quando, lançado um véu sobre o mal para o público, expõe para o público, se limita a observá-lo para dele fazer proveito pessoal, tirar proveito de uma situação do outro que errou. Quer dizer, para estudá-lo, evitar o que se censura nos outros, tirar proveito pessoal. Não é? Essa observação, aliás, não é útil ao moralista como ele pintaria os defeitos da humanidade,
se não estudasse os modelos. Então, aí sim, eu estudar o mal, estudar quem praticou, mas não denegrir a imagem, mas eu estudar as causas que ele causou com essa maldade e procurar fazer o bem. Né? Aí sim. Olha lá, ocorre de outro modo quando lançado um véu sobre o mal para o público. Foi para o público a maldade. Se limita a observá-lo, só observar, para dele fazer o proveito pessoal, quer dizer, eu aprender com a maldade do outro. Quer dizer, para estudá-lo, evitar o que se censura nos outros. Eu aprendi com a maldade do outro. Evitar o que se censura nos outros. Então, não vou jogar ao público, mas vou tirar proveito. Vou estudar sobre o que ele fez de mal e vou procurar a não praticar o mal. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista. Se eu estou me esforçando para crescer moralmente, eu ver o mal, tirar proveito em cima do mal, não denegrir a imagem de quem praticou. Mas praticar o bem, aprender com a maldade que o outro fez, sem censurá-lo e procurar fazer o bem através dos nossos exemplos, a prática do bem. Nós vamos combater o mal, aproveitando, tirando proveito das consequências que teve em a pessoa cometer o mal. E não vou divulgar ao público e vou procurar também não cometer o que o meu próximo cometeu. Então ele fala, como se pintaria os defeitos da humanidade se não estudasse os modelos? Os defeitos. Então devemos ver os defeitos, aprender sobre esses defeitos e não cometer esses defeitos. Por isso que esse capítulo fala da indulgência. Muitas vezes nós só detonamos quem pratica uma deficiência moral, material. Não tiramos proveito e ainda denegrimos a imagem de quem praticou. Né? Então, essa mensaginha pequena também é de São Luís, Paris, 1860. E tem mais uma mensaginha de São Luís que responde a mais uma pergunta que está no item 21. Há casos em que seja útil revelar o mal de outrem? Outra pergunta. É útil? Vai haver casos em que vai ser útil revelar o mal de outrem? Eu revelar o que a pessoa fez? Há casos em que é útil revelar a maldade que o outro praticou? São Luís responde, essa questão é muito delicada. Essa questão é muito delicada. É aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. É delicado. Repreender, então, há casos em que seja útil revelar o mal de outro. É útil revelar o mal
de outro. Então, São Luís responde, essa questão é muito delicada. É aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida, raciocinar, pensar. Então, estudando o Espiritismo, estudando o cristianismo, nós vamos criando uma capacidade, antes de falar qualquer coisa que denigre a imagem do nosso próximo, nós vamos raciocinar, vamos ver as consequências daquilo que nós vamos observar e combater o defeito de outrem. Então ele fala, essa questão é muito delicada. É aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam, senão a ela mesma, se essas imperfeições não prejudicam senão ela mesma, não há jamais utilidade em fazer conhecê-la. Então, a pessoa está fazendo mal para ela mesma. Então, o princípio, isso que fala que é mais delicado, está prejudicando a ele mesmo, não está prejudicando uma coletividade, uma pessoa. Então, ele, de todo jeito, vai sofrer as consequências das suas atitudes, desculpa. Né? Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão ela mesma, não há jamais utilidade em fazer conhecê-las. Mas se podem causar prejuízo a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Então, por isso que ele fala que é delicado. Então, eu vejo um defeito da pessoa, um vício da pessoa. Está prejudicando somente ela, eu posso omitir de repreendê-la. Mas se eu sou muito amigo, eu posso orientá-la, conversar. Ninguém gosta de conselho, principalmente a maioria das pessoas são orgulhosas. Agora, se o mal que ela causa está atuando em uma coletividade, aí eu devo estudar uma maneira de repreender essa ação sem causar prejuízo para a pessoa que está praticando e faltando da caridade para com ela em denegrir a sua imagem. Né? Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia. Segundo as circunstâncias, a desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever. Mas tudo vai, a gente volta a repetir o que São Luís falou, da intenção. Né? Então, ele fala, segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever. Pode ser um dever. Porque vale mais que um homem caia do que vários se tornarem enganados ou suas vítimas. Vocês vejam, então, como a gente raciocina. Temos que raciocinar, temos que pensar. Né? Então, há casos em que seja útil revelar o mal de outrem. Se ele está fazendo só para ele, eu devo orientá-lo, se tiver essa oportunidade, mas praticar a indulgência e não espalhar o que ele está prejudicando até para ele mesmo. Agora,
se está causando essa maldade que ele está fazendo, que ele está praticando, está provocando uma consequência ruim para uma coletividade. Então eu devo repreender. Mas de que maneira, com que intenção eu devo fazer isso? Uma posição cristã, uma posição sem faltar qualquer idade. Né? Então, segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever. Por quê? Vale mais que um homem caia, do que vários se tornarem enganados ou suas vítimas. Então devemos revelar o mal. Mas de que forma? A intenção. A conversar, a orientar. Então, aí torna-se um dever, se está causando prejuízo para uma coletividade. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, vocês vejam que o Evangelho nos leva sempre a raciocinar. Então, essa pergunta, há casos em que seja útil revelar o mal de outro? E ele, no finalzinho que ele fala, em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Ver as vantagens e ver os inconvenientes. Então, vocês vejam a lição de casa hoje, para nós raciocinarmos em como fazer para reprimir o mal, principalmente se está atingindo uma coletividade. Então, cada vez mais, vocês vejam que nós vamos encadeando a prática de uma virtude, encadeando com a prática de outra virtude. A paciência, que é uma virtude dificílima, a compreensão ajuda a combater a falta de paciência, compreender, se colocar no lugar do outro, o perdão, a indulgência, esse capítulo que nós estamos estudando, o amor ao próximo, a ser solidário e fraterno às dificuldades alheias. Então, vocês vejam que o Evangelho é realmente um manual para nos conduzir ao progresso moral. Então, estudamos mais um pouquinho hoje. É a lição de casa de hoje. É nós observarmos o mal sim, mas praticar a indulgência. Combater o mal sim, mas praticar a caridade. Então, meus amigos, quero agradecer a presença de todos e convido a todos em fazermos uma vibração coletiva para a paz mundial. Para que haja união, fraternidade, solidariedade, compreensão nas famílias. E pedimos forças para as nossas ações em nossas famílias.
que possamos, nesse momento de vibrações, vibrar por aqueles familiares que nos achamos difícil o relacionamento. Senhor, pedimos por nós mesmos, para que possamos conter os nossos impulsos inferiores e praticar a virtude da gratidão, evitando a reclamação. Obrigado, Jesus, por mais esse nosso encontro de carinho. E vibramos para os desencarnados, para os recém-desencarnados, para que todos possam recorrer à prece, porque nunca estamos sozinhos. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Muito obrigado pelo carinho, pela participação, vocês acompanhando essas gravações, aos espíritos desencarnados que nós sentimos eles aqui no ambiente, e pedimos por todos nós, para que possamos conseguir ter o equilíbrio emocional no dia de hoje, procurando treinar, colocando em prática essas virtudes que Jesus nos ensinou. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Obrigado a todos que nos acompanham, encarnados e desencarnados. Um grande abraço. E amanhã estaremos aqui novamente para dar continuidade a esses estudos que nos ajudam a ter uma vida melhor, harmônica, mais humana, mais fraternas, menos egoístas, menos invejosos, menos ciumentos. É isso que nós vamos conseguir fazendo esses treinos para crescermos no amor. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.